Deixe-me contar uma história, meus amigos. Você foi quem apareceu de mãos abertas. Você foi quem continuou dando enquanto eles continuavam apenas recebendo. Você mandava mensagens longas. Você atendia o telefone quando eles não atendiam. Você reorganizou o seu tempo e até a sua paz só para abrir espaço para eles. Você ofereceu a sua lealdade como ouro e eles trataram isso como troco. Repetidas vezes, você tentou. Repetidas vezes, você se entregou por completo. E o que recebeu em troca? Silêncio, indiferença ou, pior ainda, traição. Tão afiada que cortou lugares que ninguém podia ver. E então, finalmente, algo dentro de você quebrou. Não com raiva, não com uma tempestade de palavras, mas com quietude. Você ficou em silêncio, sem perseguições, sem provas, apenas silêncio. E por um tempo, eles acharam que tinham vencido. Imagine-os se recostando com aquele sorriso convencido, sussurrando para si mesmos. Viu só, eu sabia. Eles desistiram. Eu os quebrei. No pequeno mundo deles, o seu silêncio era fraqueza. A sua distância era derrota. Para eles, não era mistério. Não era poder. Era a reverência final de um personagem saindo do palco. Eles acharam que tinham escrito o final da sua história. Mas aqui está a verdade que eles nunca vão admitir. O silêncio nunca foi o fim. Foi apenas o primeiro movimento. O primeiro passo de uma transformação que eles nunca viram chegando. Veja bem, meus amigos, pessoas assim são viciadas em barulho. Elas vivem de drama, de explosões emocionais, de ser o centro da sua tempestade interna. Quando você gritava, quando chorava, quando implorava, isso tranquilizava elas. Significava que ainda importavam. Aquele caos era a prova. Elas estavam no controle. Mas quando você não ofereceu mais nada, quando fechou a porta com quietude, aquele silêncio não foi fraqueza. Foi o som do poder que elas tinham sobre você se despedaçando. No começo, elas riram. Claro. Mas até o riso desaparece quando a curiosidade toma o lugar. E a curiosidade, meus amigos, é uma semente que sempre cresce e se transforma em obsessão. Pense no silêncio como uma tempestade no mar. No início, os marinheiros na costa zombam da calmaria, dizendo: "Ah, não está acontecendo nada lá fora." Mas sob as ondas, a água está se movendo. A pressão está aumentando. E quando finalmente sobe, ela inunda tudo. Esse é o seu silêncio. Na superfície, eles acham que não é nada, mas por dentro é o movimento mais poderoso que você já fez. Marco Aurélio disse certa vez: "Você tem poder sobre a sua mente, não sobre os eventos externos." Compreenda isso e encontrará força. É isso que o silêncio realmente é. Não uma arma para feri-los, mas um escudo para proteger você. Não se trata de controlar os pensamentos deles. Trata-se de recuperar os seus. E aqui está a beleza disso. Enquanto eles achavam que você tinha desaparecido, você estava se reconstruindo. Enquanto eles pensavam que você tinha acabado, você estava crescendo. O silêncio não foi a sua derrota. Foi o seu renascimento. Foi o funeral do antigo você. Aquele que implorava, que perseguia, que se dobrava em pedaços só para ser visto. Essa versão foi enterrada, e no lugar dela, um novo você está surgindo, mais forte, mais sábio, estoico, intocável. Então, deixe-me quebrar essa mentira agora mesmo, meus amigos. Eles não venceram. Eles nunca tiveram controle. O riso deles não passa de um eco cobrindo o medo, porque lá no fundo, eles sentem. Eles sentem a sua ausência como um batimento que falta. Eles sentem o seu silêncio como um espelho refletindo o próprio vazio. E a verdade é que isso vai assombrá-los muito mais do que qualquer palavra jamais poderia. Agora, meus amigos, incline-se para esta parte, porque ela importa. Você ouviu. Você concordou com a cabeça. Você sentiu essas palavras despertarem algo no seu peito.
Mas agora é hora de levar isso de um pensamento a uma declaração. Diga comigo: o meu silêncio é poder. Não pense apenas, escreva. Tire isso da mente e transforme em compromisso consigo mesmo. Uma promessa de que você escolhe dignidade em vez de drama, força em vez de fraqueza, paz em vez de caos. Sussurre isso antes de dormir. Deixe ecoar no seu peito quando acordar amanhã. Sinta como isso muda a forma como você se porta. Cada vez que você diz isso, está treinando o seu espírito para permanecer firme, para permanecer intocável. Isso não é apenas uma afirmação, é a sua armadura. E eu desafio você, meus amigos, a viver isso. A sua história não termina onde eles pensam. O seu silêncio não é o fim. É a faísca. É o primeiro fôlego de um novo capítulo. E quando você acredita nisso profundamente, o bastante para declarar, tudo muda. Escreva, reivindique, respire isso. O meu silêncio é poder. Primeiro ponto: o efeito espelho. Por que eles não conseguem escapar da sua ausência, meus amigos? Vamos permanecer nessa verdade por um momento. Quando você parou de falar, quando ficou em silêncio, quando recolheu a sua energia, depois de despejá-la sem limites, você não desapareceu. Você se transformou em algo muito mais perturbador para eles. Você se tornou um espelho. E um espelho, meus amigos, é a única coisa contra a qual nenhuma máscara resiste. Carl Jung disse certa vez: tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. É exatamente isso que acontece quando o seu silêncio entra no ambiente. Eles deixam de ver você como alguém que os persegue, que os conforta, que os sustenta. Em vez disso, são obrigados a se enxergar através do vazio que você deixou. Cada mensagem sem resposta, cada ligação que não acontece, cada dia sem a sua voz, é como ficar diante de um vidro que não mente. Agora, deixe-me perguntar algo. Por que você acha que isso incomoda tanto? Por que a sua ausência pesa mais do que a sua presença jamais pesou? Porque quando você estava lá, eles podiam se esconder atrás do barulho. Podiam cobrir as inseguranças com o seu afeto, o vazio com a sua validação, a própria fragilidade com a sua lealdade. Mas quando você saiu, quando parou de alimentar essa fome sem fim, a verdade entrou silenciosamente. Eles tiveram que se encarar sem você como amortecedor. E a verdade, meus amigos, é que eles não gostam do que veem. Imagine assim: uma pessoa vivendo em um quarto bagunçado, com as luzes apagadas. Ela anda fingindo que está tudo bem, passando por cima da bagunça, ignorando a sujeira acumulada nos cantos. Mas então, alguém acende a luz. De repente, tudo fica visível. As manchas, a poeira, a desordem. É isso que o seu silêncio faz. Ele acende a luz. E quando a luz está acesa, não dá mais para desver. Eles não conseguem escapar do reflexo que os encara. A sua ausência não apaga você. Ela os obriga a reconhecer o quanto dependiam de você, o quanto da identidade deles era construída sobre a sua presença. Mas aqui a coisa fica difícil, e eu sei que você já sentiu isso. O silêncio não é fácil. A sua própria mente vai tentar te trair. Em alguns momentos, você vai se perguntar: e se eles nunca perceberem? E se o meu silêncio não significar nada para eles? E se realmente não se importarem? Isso é a tentação falando. É o impulso de quebrar o espelho antes que ele cumpra o seu papel. E acredite, meus amigos, essa tentação é real. Você vai sentir vontade de mandar aquela mensagem, de checar, de ver se talvez sentiram sua falta. Mas toda vez que você resiste, toda vez que permite que o silêncio permaneça, você fortalece esse espelho. A cada dia que segura, o reflexo fica mais nítido e mais difícil de evitar. E Jung também acreditava que as pessoas fogem da própria sombra, fogem das partes de si mesmas que não querem admitir que existem. Neste momento,
Você é essa sombra para eles. Eles vão rir, vão se distrair, vão postar imagens fingindo que seguiram em frente. Mas nenhuma distração é forte o bastante para destruir um espelho. Nos momentos silenciosos, quando o mundo para de aplaudir, quando a multidão vai embora, quando restam apenas eles e os próprios pensamentos, é aí que o reflexo atinge com mais força. É quando começam a lembrar das pequenas coisas que juraram esquecer. O conforto da sua voz, a lealdade que você deu sem questionar, a forma como você esteve presente quando ninguém mais esteve. E então começa a irritação, não com você, mas consigo mesmos, porque percebem que o que perderam não era comum, era raro, e deixaram escapar. Pense nisso como um lago, meus amigos. Enquanto você joga pedras constantemente, mensagens, ligações, atenção, a água se agita. Eles não conseguem ver com clareza, mas no momento em que você para, a superfície fica imóvel. E nessa imobilidade, eles veem o reflexo. No início, isso incomoda, depois irrita, e então assombra. É por isso que o seu silêncio é mais poderoso do que qualquer palavra que você poderia dizer. Porque o silêncio não discute, o silêncio não implora. O silêncio reflete. Marco Aurélio disse: a alma se tinge da cor dos seus pensamentos. Sem a sua presença, os pensamentos deles começam a girar, repetidamente. Eles passam a comparar você com outros. Medem a superficialidade de novas conexões contra a profundidade que você ofereceu. E nada se compara. Eles podem não admitir, mas a alma deles está sendo tingida de arrependimento. Lentamente, mas com certeza, são forçados a encarar a verdade de que não era você quem os perseguia. Era você quem mantinha tudo de pé. E sem você, tudo parece estar desmoronando. Agora, imagine isto. Eles sentados à mesa com alguém novo, rindo de uma piada, fingindo felicidade. Mas por trás da máscara, um pensamento surge. Não é a mesma coisa. Não me faz sentir como antes. Esse é o espelho. Ou talvez, tarde da noite, virando na cama, estendam a mão para o telefone por hábito e percebam que não há mais nada seu ali. Esse silêncio, meus amigos, é ensurdecedor. E nessa surdez, o reflexo cresce. Então sim, vai ser difícil manter o silêncio. Você vai lutar consigo mesmo. Vai querer quebrá-lo. Vai sentir vontade de provar o seu valor outra vez. Mas lembre-se disso. O espelho só funciona se permanecer de pé. Não o quebre voltando correndo. Não enfraqueça o poder dele preenchendo o espaço com palavras que nunca mais deveriam ser ditas. Mantenha-se firme, porque cada segundo em silêncio é mais um segundo em que eles são obrigados a encarar quem são sem você. E aqui está a parte mais bonita. Você não precisa fazer mais nada. Não precisa de vingança. Não precisa de jogos. Não precisa correr atrás de reconhecimento. O seu silêncio já é o movimento mais poderoso que você poderia fazer. Não se trata de fazê-lo se arrepender. Trata-se de recuperar o seu poder, a sua paz, o seu autocontrole. E acredite, quando você sustenta essa posição, o arrependimento os seguirá. Admitam eles ou não. Então diga comigo, meus amigos, eu sou o espelho. Declare isso. Porque você não é mais quem persegue. Você é quem reflete. Você é quem mostra quem eles realmente são. E quando eles enxergarem, vão perceber que o que perderam não era substituível. Fique comigo. Porque o seu silêncio não é vazio. É reflexão. E essa reflexão é o começo do arrependimento deles e o nascimento da sua liberdade. Diga de novo e reivindique. Eu sou o espelho. Número 2. A sombra de Carl Jung. Como você se tornou o reflexo deles, meus amigos. Carl Jung nos ensinou sobre a sombra, a parte oculta de todo ser humano. O lado que eles não querem que os outros vejam. Os medos e desejos que enterram profundamente,
porque encará-los parece insuportável. E, queira você perceba ou não, quando você recuou, quando parou de perseguir, você se tornou essa sombra para eles. No início, eles te descartaram, zombaram de você, fizeram você se sentir substituível. Disseram a si mesmos que você era apenas mais um capítulo, facilmente esquecido. Mas aqui está a verdade sobre as sombras. Quanto mais você tenta negá-las, maiores elas se tornam. Foi exatamente isso que aconteceu com você quando escolheu o silêncio. Quando a sua energia deixou de alimentar o ego deles, você afundou abaixo da superfície. Você deixou de ser barulho no mundo deles e se tornou algo muito mais perturbador, um eco dentro do subconsciente deles. Eles podem colocar a máscara em público, fingir que estão bem, sorrir para fotos, rir com novos rostos. Mas à noite, quando o barulho desaparece, a máscara cai. E nessa quietude, eles lutam com o fantasma de você. A memória que achavam ter enterrado volta mais afiada, mais clara, mais pesada. Pergunte a si mesmo, por que as pessoas fogem da própria sombra? Porque a sombra mostra quem elas realmente são. E você, meus amigos, é esse lembrete. Você os lembra da forma como desprezaram um amor verdadeiro. Você os lembra da lealdade que desperdiçaram. Você os lembra da versão deles mesmos que não querem reconhecer. A descuidada, a ingrata, aquela que sabotou algo raro. Eles não querem olhar para isso, mas também não conseguem escapar. E é por isso que a sua ausência pesa mais do que a sua presença jamais pesou. Imagine um palco com luzes intensas. No centro dele, eles atuam, fingindo ser intocáveis, confiantes, desejáveis. O público aplaude, o mundo vibra. Mas atrás deles, se estendendo mais longa e mais escura do que percebem, está a sombra. E quando as luzes se apagam, quando a plateia vai embora, a sombra é a única coisa que sobra. Esse é você. Não porque você os persegue, não porque você se agarra, mas porque você parou. Porque você foi embora e os deixou sozinhos consigo mesmos. E aqui está a parte que pode te surpreender. Não é apenas a culpa que faz de você a sombra deles. É o desejo também. A parte deles que tentam suprimir ainda te quer. A parte que ainda se pergunta sobre você. A parte que não consegue admitir que sente sua falta. Eles vão lutar contra isso. Vão empurrar para baixo. Mas quanto mais resistem, mais isso permanece. Jung disse: até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá a sua vida, e você o chamará de destino. E agora, o inconsciente deles é você. Você é o pensamento que eles não dizem em voz alta, o arrependimento que não confessam, a atração que fingem não sentir. Mas quanto mais negam, mais poder isso tem sobre eles. Vamos ser honestos. Isso também não é fácil para você. O silêncio parece uma batalha contra o seu próprio exército de pensamentos. Você vai se perguntar se eles realmente pensam em você, ou se você já desapareceu da mente deles. Mas aqui está a verdade. A ausência não apaga você. Ela te grava ainda mais fundo. Você deixa de ser apenas uma pessoa e se torna um símbolo, um lembrete, um fantasma do qual eles não conseguem fugir. E, admitam ou não, eles te carregam para onde quer que vão. Então, não quebre o silêncio, meus amigos. Não destrua a sombra correndo de volta para a luz. Porque o seu poder está no que não é visto. Deixe que eles lutem com isso. Deixe que encarem o que tentaram enterrar. Porque um dia eles vão perceber que a sombra contra a qual lutaram tanto não estava os assombrando. Estava ensinando. Ensinando como é o amor verdadeiro. Ensinando o custo da arrogância deles. Ensinando que algumas pessoas não podem ser substituídas. Então, aqui está o que quero que você declare hoje. Eu sou a sombra da qual eles não conseguem escapar. Faça disso a sua verdade. Deixe isso se tornar a sua força, porque você não precisa persegui-los. Meus amigos, você já está lá, na mente deles,
nos arrependimentos, nos cantos da alma deles. Eles não conseguem silenciar isso. E é aí que o seu poder vive. Número 3. A sinfonia inacabada. Porque eles te repetem na mente. Meus amigos, vamos entrar nessa ideia da sinfonia inacabada, porque é aqui que a psicologia e o seu silêncio se encontram. Veja bem, quando você foi embora, quando escolheu não explicar, não brigar, não oferecer o grande final que eles achavam que mereciam, você os deixou com algo que a mente humana não suporta. Uma história incompleta. Os psicólogos chamam isso de efeito Zeigarnik. Ele nos mostra que as pessoas lembram de tarefas inacabadas com muito mais intensidade do que das concluídas. Por quê? Porque a mente anseia por resolução. Ela odeia pontas soltas. E você, meus amigos, se tornou a ponta solta que eles não conseguem amarrar. Pense nisso como uma música. Você conhece aquela sensação de ouvir uma melodia, mas a última nota nunca chega? Ela fica presa na sua cabeça, incomodando, se repetindo sem parar até enlouquecer você. É isso que o seu silêncio fez com eles. Não é fechamento. É um acorde aberto que nunca se resolve. Eles acharam que ir embora, zombar de você, te substituir, encerraria a música. Mas em vez disso, cada mensagem sem resposta, cada dia em que você permanece em silêncio, cada momento em que percebem que você não voltou correndo, é como se a música parasse no meio do verso, deixando-os assombrados pelo eco do que foi. E aqui é onde isso fica fascinante. Eles vão tentar se distrair, vão dizer a si mesmos que acabou, que seguiram em frente, mas a própria psicologia os trai. É por isso que eles reproduzem as conversas antigas na cabeça, como gravações em repetição. É por isso que voltam às mensagens, relendo o que você escreveu, procurando significados escondidos. É por isso que checam você de madrugada, mesmo jurando que nunca mais olhariam. A sinfonia inacabada de você continua tocando, e não importa o que façam, o ciclo não para. Deixe-me te perguntar. Você já teve um sonho que acabou antes do final? Você acordou desesperado para saber o que aconteceria depois. É exatamente isso que eles sentem. Eles esperavam drama, esperavam súplicas, esperavam que a sua voz se levantasse e preenchesse o silêncio. Mas você saiu do palco e deixou as cortinas abertas. Essa incompletude os corrói mais do que qualquer confronto jamais poderia. E quanto mais lutam contra isso, mais alto isso cresce no subconsciente deles. Jung disse que até que o inconsciente se torne consciente, ele dirigirá a vida da pessoa e será chamado de destino. E agora, você é o inconsciente deles. Você é a música que não resolve a história, o pensamento que não se conclui, o silêncio que eles não conseguem calar. Eles podem achar que estão no controle, mas a verdade é que a sua ausência os conduz mais do que a sua presença jamais conduziu. Toda vez que tentam te substituir, toda vez que tentam se distrair, isso apenas evidencia o quanto sentem que algo ficou pendente com você. E sim, meus amigos, é por isso que o silêncio também é difícil para você. Porque você vai se perguntar se isso importa. Você vai se perguntar se eles se importam, se eles percebem. Mas você precisa entender. O seu silêncio não é nada. Ele é tudo. É a razão pela qual eles não conseguem soltar. É a razão pela qual continuam repetindo. É a razão pela qual sentem um peso que não conseguem explicar quando estão sozinhos à noite. Você se tornou a nota não resolvida na vida deles. E até que encarem a verdade sobre quem você foi e o que perderam, a música não vai parar. Então, mantenha-se firme. Não quebre o silêncio para dar a eles o final que desejam, porque o desejo deles por fechamento não é sobre cura, é sobre controle. Se você entregar a nota final, eles vão embalar, rotular e seguir em frente. Mas ao se recusar a entregar isso,
você garante que a sua música permaneça. E toda vez que eles a ouvirem, toda vez que a melodia subir no peito deles, serão lembrados do que perderam, de quem afastaram, do amor raro que nunca mais terão de volta. Imagine como um teatro, meus amigos. A plateia espera o ato final, o chamado dos atores, os aplausos. Mas, em vez disso, o palco escurece e a peça termina no meio da cena. As pessoas saem inquietas, perturbadas, sussurrando sobre o que poderia ter sido. Esse é o legado do seu silêncio. Você os deixou com perguntas que não conseguem responder, histórias que não conseguem fechar, uma apresentação que não para de se repetir. E aqui está a beleza disso. Você não precisa explicar, não precisa falar, não precisa escrever a nota final. A sinfonia inacabada é mais forte do que qualquer palavra que você poderia dizer. Ela vai assombrá-los, vai segui-los. E quanto mais tentarem seguir em frente, mais alto ela tocará. Então, diga isso para si mesmo agora. Eu sou a sinfonia inacabada. Porque você não precisa perseguir, não precisa implorar. Você já se tornou a melodia que eles não conseguem silenciar, o eco do qual não conseguem escapar, a música que eles vão repetir para sempre. Quando o silêncio se transforma em curiosidade, o gancho psicológico. Meus amigos, vamos falar sobre o que acontece quando o silêncio amadurece e se torna algo muito mais perigoso para eles. Curiosidade. No início, quando você recuou, quando parou de ligar, de explicar, de despejar amor em um copo vazio, eles acharam que tinham você decifrado, sorriram de canto, disseram a si mesmos que você ficaria quieto, que se cansaria, que sempre desistia. Para eles, o seu silêncio era previsível. Nada mais do que um suspiro no fim de uma história fracassada. Mas aqui está a verdade que se aproxima como uma sombra na noite. O silêncio, quando se estende, não desaparece. Ele se transforma. No começo, para eles, parece seguro. Eles presumem que você está sofrendo. Presumem que você está preso ao passado. Presumem que o seu silêncio significa rendição. Mas à medida que os dias se transformam em semanas e as semanas escorrem silenciosamente para meses, algo começa a se mover dentro deles. Uma pergunta, um sussurro, uma semente. E se? E se você não estiver sofrendo? E se você tiver seguido em frente? E se estiver sorrindo nos braços de outra pessoa? E se o seu silêncio não for fraqueza, mas prova de que você já encontrou algo melhor? É aí que o gancho da curiosidade se crava na mente deles. E, meus amigos, uma vez lá, ele não solta. Psicólogos explicam que a curiosidade é um dos motivadores mais poderosos do comportamento humano. Ela coça a mente como uma coceira que não pode ser aliviada. E quanto mais privada de respostas, mais forte ela cresce. É por isso que o seu silêncio, com o tempo, se transforma em obsessão. Eles não sabem onde você está. Eles não sabem com quem você está. Eles não sabem como é a sua vida agora que não fazem mais parte dela. E esse desconhecido começa a torturá-los mais do que qualquer discussão, qualquer súplica, qualquer palavra final jamais poderia. Imagine isso. Eles abrem o telefone à meia-noite, rolando por feeds familiares. O dedo deles fica pairando, tentado a checar se você postou alguma coisa, qualquer coisa. Eles repetem conversas antigas, procurando pistas que deixaram passar. Eles se perguntam sobre suas novas rotinas, o seu riso, os seus dias. E toda vez que pensam em você, mais um, e se cria raiz na mente deles, crescendo como vinhas em uma floresta. Jung disse certa vez: a coisa mais aterrorizante é aceitar a si mesmo completamente. Mas a segunda coisa mais aterrorizante para eles é perceber que você já não precisa deles. E o seu silêncio força essa percepção a florescer. Agora, eu sei o que você pode estar se perguntando. Se eles estão curiosos, por que não entram em contato?
Por que não admitem que sentem minha falta? Porque curiosidade e orgulho são inimigos. O ego deles diz: não mostre fraqueza. Não deixe que saibam que você se importa. Mas o silêncio os consome mesmo assim. E quanto mais o tempo passa, mais pesada essa guerra interna se torna. Eles querem respostas, mas têm pavor do que essas respostas possam significar. Então, em vez disso, eles permanecem na tortura do próprio questionamento, presos em perguntas que nunca vão dizer em voz alta. E é aqui que a sua força entra, meus amigos. Você precisa resistir ao impulso de quebrar o silêncio por eles. Porque no momento em que você se explica, no momento em que você dá clareza, você remove o gancho. Você deixa que eles escapem da floresta dos e se. Mas ao se manter firme, ao se recusar a preencher as lacunas, você os obriga a viver com o mistério de você. E mistério é muito mais assombrador do que fechamento. Pense nisso como um livro trancado. Eles sabem que a história não terminou, mas os capítulos finais estão selados para eles. Eles podem sacudir, encarar, se perguntar, mas nunca vão ler o final. E isso, meus amigos, os enlouquece, porque na mente deles o final se desenha de 100 maneiras diferentes. Talvez você esteja prosperando. Talvez esteja mais feliz. Talvez já esteja ao lado de alguém que te trate do jeito que eles nunca conseguiram. Cada versão que imaginam machuca mais do que a anterior, e cada final imaginado coloca você ainda mais fora de alcance. Marco Aurélio disse certa vez: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E os pensamentos deles, agora envenenados pela curiosidade, se voltam contra eles. Eles não conseguem parar de perguntar, não conseguem parar de repetir, não conseguem parar de inventar histórias sobre o que você está fazendo sem eles. E aqui está a ironia cruel. Eles um dia acharam que o seu silêncio era fraqueza, mas agora é exatamente isso que os deixa inquietos, sem sono, assombrados. Então, não se esqueça desta verdade. Você não precisa fazer nada a mais. Você não precisa postar para chamar atenção. Você não precisa soltar indiretas. Você não precisa provar ponto nenhum. O seu silêncio já está trabalhando. A curiosidade já criou raízes. E quanto mais você deixa isso crescer, mais isso os consome. Diga comigo agora, meus amigos. O meu silêncio planta curiosidade. Escreva isso nos comentários, para isso afundar fundo nos seus ossos. Porque você não está sem poder aqui. Você é o mistério que eles não resolvem. O livro que eles não terminam. A música que eles não param de repetir. E se essa verdade acende algo aí dentro, você aperta o botão de curtir. Se inscreve e fica comigo. Porque o seu silêncio já não é fraqueza. Ele é a semente da obsessão. Diga de novo: o meu silêncio planta curiosidade. Número 5. A lei do contraste. Eles só enxergam o seu valor quando ele se vai, meus amigos. Sêneca disse certa vez: nós nos tornamos mais sábios pela adversidade. E não é fascinante como a vida sempre encontra um jeito de ensinar através do contraste? Quando você estava lá, quando você dava livremente, quando você despejava lealdade, paciência e bondade dia após dia, eles não conseguiam ver o seu valor. Por quê? Porque a mente humana muitas vezes desvaloriza o que é constante, como a água que corre firme por um rio. O seu amor se tornou algo que eles assumiram que sempre estaria ali. Eles confundiram a sua lealdade com rotina. Confundiram o seu perdão com fraqueza. Confundiram a sua presença com algo comum. Mas o silêncio, o silêncio é o grande revelador. Quando você recuou, quando deixou de responder, quando se retirou do alcance deles, o contraste apareceu como um relâmpago atravessando o céu. De repente, o que eles achavam comum se tornou extraordinário. De repente, o que eles ignoraram virou exatamente o que eles não conseguem parar de desejar.
Porque o contraste força a perspectiva. Quando comparam o que tinham antes com o que têm agora, a verdade os atinge como uma tempestade. Imagine isto. Eles entram em um novo relacionamento achando que encontraram algo melhor. No começo, parece empolgante, novo, eletrizante. Mas então a realidade chega. Eles percebem as pequenas coisas. O jeito como essa pessoa nova não escuta, como você escutava. O jeito como as brigas não se resolvem com paciência, mas com orgulho. O jeito como o riso não soa tão genuíno. E lentamente, como sombras se alongando ao entardecer, eles começam a lembrar de você. O seu silêncio afia essas memórias até eles sentirem a ferroada da comparação em cada esquina. Jung disse certa vez: a coisa mais aterrorizante é aceitar a si mesmo completamente. E é aqui que o terror deles começa, porque nos momentos de silêncio, eles percebem que o problema nunca foi você. O problema foi a cegueira deles, a arrogância deles, a incapacidade de enxergar o seu valor enquanto você estava bem na frente deles. O seu silêncio agora se torna o espelho. E cada nova conexão que eles perseguem parece mais fina, mais fraca, mais frágil, comparada à base que você um dia ofereceu. Mas vamos ser reais, meus amigos. Esse também não é um caminho fácil para você, porque o silêncio parece vazio no começo. Parece que você foi apagado. Parece que eles não notam. Parece que a sua ausência não importa. Você vai se perguntar: e se eles nunca perceberem? E se eles nunca se arrependerem? E essas perguntas vão pesar. Mas aqui está a verdade. A natureza humana garante que o contraste, mais cedo ou mais tarde, vai se revelar. Nenhuma imitação substitui a autenticidade. Nenhuma distração apaga o que foi real. Pense nisso como o sol. Quando o sol brilha todos os dias, as pessoas reclamam do calor. Elas desejam nuvens, desejam chuva. Mas tire o sol por tempo suficiente e, de repente, elas doem de saudade do calor dele, desesperadas pelo retorno. Esse é você. Eles acharam que a sua luz era comum porque era constante. Mas o silêncio, a sua retirada, se torna a noite que os obriga a lembrar o quanto dependiam do seu brilho. E é aqui que o arrependimento começa a florescer. Não alto, mas quieto, constante. Eles vão comparar. Vão medir. Vão procurar pedaços de você em outras pessoas e não vão encontrar. Porque a sua paciência, o seu riso, a sua lealdade, o seu perdão, essas não são características comuns. Elas são raras. E o seu silêncio te transformou no padrão que eles não encontram em lugar nenhum. Marco Aurélio escreveu: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E os pensamentos deles, agora, estão envenenados. Pelo contraste, eles pensam em você não porque você implorou, não porque você perseguiu, mas porque a sua ausência os obrigou. Agora, eles vivem com o peso de saber que o que um dia desprezaram era, na verdade, insubstituível. E, meus amigos, essa percepção não desaparece. Ela fica. Ela assombra. Ela se torna o eco que os acompanha em todo novo relacionamento. Então sustente o seu silêncio. Não corra para provar o seu valor, porque o silêncio já faz esse trabalho por você. O contraste já joga luz sobre o que eles perderam. E a cada dia que você permanece em silêncio, essa luz queima mais forte na memória deles. Diga comigo, meus amigos, o silêncio me torna inestimável. Escreva isso nos comentários agora mesmo. Declare para o mundo ver, para o seu próprio espírito se ancorar nisso. Porque o seu valor nunca foi comum, só parecia assim para alguém cego demais para enxergar. Mas agora, pela lei do contraste, eles vão perceber a verdade. E quando perceberem, será tarde demais. Você já se ergueu. Você já recuperou o seu valor. E eles vão viver na sombra do próprio arrependimento. Diga de novo:
O silêncio me torna inestimável. Número 6. O movimento estoico. Viver bem sem eles. Meus amigos, é aqui que o silêncio se torna algo muito maior do que apenas ausência. No início, eles acharam que você iria desmoronar sem eles. Acharam que o seu silêncio era temporário. Uma pausa antes do imploro. Um respiro antes do colapso. Mas o verdadeiro movimento estoico, aquele para o qual eles nunca se prepararam, é quando você não volta com palavras nenhuma. Você volta com vida, com prosperidade, com brilho tão forte que o seu silêncio se torna não vazio, mas a própria transformação. Marco Aurélio disse certa vez: a melhor vingança é não ser como o seu inimigo. E pense nisso por um momento. Eles podem ter esperado amargura, mas você escolheu calma. Eles podem ter esperado lágrimas, mas você escolheu crescimento. Eles podem ter esperado um rastro de mensagens e ligações tarde da noite, mas você escolheu o silêncio como mestre e a vida como resposta. Essa é a essência do estoicismo. Não reagir como eles esperam, mas dominar a si mesmo tão profundamente que o caos deles não consegue tocar a sua paz. Deixe-me te perguntar, meus amigos, não é mais poderoso viver tão bem que a lembrança de você se transforme em um peso no peito deles? Não é mais forte subir para uma vida tão rica, tão cheia, tão firme, que eles já não possam fingir que você precisava deles? Porque quando você prospera sem eles, você expõe a verdade. Eles nunca foram o centro do seu mundo. Eles só acharam que eram. E agora o seu silêncio provou isso. Imagine isto. Eles rolam o feed numa noite, pensando em você por hábito. Esperam ver dor. Talvez algum sinal desesperado de que você ainda está preso ao passado. Em vez disso, eles veem luz. Eles veem um brilho nos seus olhos, uma paz na sua presença, uma ascensão constante no seu caminho. Isso os inquieta mais do que a raiva jamais poderia. Porque a raiva diz: você ainda importa para mim. Mas prosperar diz: você já não faz parte da minha equação. E é aqui que entra a sabedoria de Jung. Ele disse: eu não sou o que aconteceu comigo, eu sou o que escolho me tornar. Meus amigos, esse é o movimento estoico. Você já não é definido pela rejeição deles, pela traição deles, pela cegueira deles. Você é definido pela escolha que fez de se erguer, crescer, se reconstruir em alguém intocável. O seu silêncio não foi fraqueza. Foi o solo. E desse solo, você cresceu e se tornou uma força que eles nem reconhecem mais. Agora, eu não vou mentir para você. Viver bem sem eles é difícil no começo. O seu coração vai doer. A sua mente vai repetir memórias. Você vai querer provar que eles estavam errados. Mostrar o custo de terem te deixado ir. Mas o caminho estoico nos lembra que nós não vivemos por vingança. Nós vivemos por liberdade. Para construir uma vida tão sólida, tão centrada, que, eles se arrependendo ou não, isso já não te define. E aqui está o paradoxo lindo. Quando você realmente para de precisar do arrependimento deles, é aí que ele mais os consome. Pense nisso como fogo. Se você alimenta com oxigênio, ele explode. Queima forte. Mas se você priva, a chama vacila e morre. É isso que acontece quando você priva o ego deles, não reagindo. Quando você não explica, quando não implora, quando não tenta provar o seu valor, de repente o fogo deles não tem do que se alimentar. E enquanto o fogo deles se apaga, o seu cresce mais forte. Porque todo dia que você vive bem, você alimenta as chamas da sua própria vida, da sua própria paz, do seu próprio destino. Sêneca disse: não é o homem que tem pouco que é pobre, mas o homem que deseja mais. E não é exatamente essa a verdade? Enquanto eles desejam atenção, validação e controle, você aprendeu a ser inteiro sem eles. E nada, meus amigos, nada desestabiliza mais uma pessoa
do que perceber que aquele que ela descartou está florescendo em silêncio, sem perturbação, sem correntes, intocável. Então, diga comigo agora: eu prospero sem eles. Declare isso. Ancore-se nisso. Porque prosperar não é apenas a resposta, é a afirmação. É o rugido que nasce do silêncio. Esse é o movimento estoico, meus amigos. Não a raiva, não a vingança, não a perseguição, mas viver de forma tão plena que o seu silêncio se torne a resposta mais alta de todas. Diga novamente: eu prospero sem eles. Número 7. A espiral do arrependimento. Como eles voltam na própria mente. Meus amigos, vamos falar sobre a espiral do arrependimento, porque o arrependimento não chega de uma vez, como um trovão. Não, ele chega em estágios. Devagar no começo, depois mais afiado, até finalmente consumi-los como uma tempestade, da qual não conseguem escapar. No início, quando você se afastou, quando escolheu o silêncio em vez de implorar, eles riram. Convenceram a si mesmos de que a sua ausência era previsível, de que você voltaria, de que jamais conseguiria seguir sem eles. Esse primeiro estágio é a arrogância, a crença convencida de que o seu silêncio é temporário. Mas o silêncio tem uma maneira estranha de amadurecer com o tempo. Os dias passam, as semanas passam, e enquanto você fica mais forte, mais calmo, mais centrado, algo dentro deles começa a mudar. Depois que o riso desaparece, a curiosidade se infiltra. Eles começam a se perguntar o que você está fazendo, com quem você está, por que ainda não voltou. Esse é o segundo estágio. Sutil, mas ele planta sementes que crescem, queiram eles ou não. Da curiosidade nasce o terceiro estágio, a comparação. Eles conhecem alguém novo, buscam uma distração recente, talvez até digam a si mesmos que seguiram em frente. Mas a verdade não pode ser negada. Cada nova interação se torna um espelho refletindo o que eles perderam. Eles lembram da sua paciência quando a nova pessoa se irrita rápido. Lembram da sua lealdade quando os olhos do outro vagam. Lembram do seu riso quando agora as conversas parecem vazias. O contraste revela o que eles tinham, e isso corta mais fundo a cada dia que passa. Então, vem o quarto estágio, meus amigos, a dor de sentir a sua falta. No começo, eles descartam como nostalgia, apenas um pensamento passageiro. Mas os pensamentos não desaparecem, eles se multiplicam. Eles ouvem uma música e pensam em você. Passam por um lugar e sentem a sua ausência. Lembram de como você os fazia se sentir seguros, valorizados, amados. Essa dor se torna mais pesada porque o seu silêncio negou a eles o conforto da sua presença. Eles já não podem te alcançar. Você se foi. E esse vazio os corrói de maneiras que não sabem explicar. Finalmente, a espiral chega ao último estágio, o pânico. Esse é o momento em que percebem o que o silêncio realmente fez. O silêncio não foi fraqueza. Foi o muro que os trancou do lado de fora. O pânico vem como uma onda gigantesca. E se eu os perdi para sempre? E se eles já seguiram em frente? E se encontraram alguém melhor? Alguém que soube cuidar do que eu joguei fora? E essa pergunta, meus amigos, esse e se, é o que os enlouquece. Carl Jung disse que não há chegada à consciência sem dor. E a dor deles é o despertar. Cada estágio do arrependimento, cada passo nessa espiral, é a mente deles sendo forçada a encarar o que ignoraram quando tinham você. A espiral não solta, porque o silêncio não desaparece. Ele cresce. Ele os acompanha em novos relacionamentos. Ele sussurra nas noites silenciosas. Ele até invade os sonhos, lembrando-os da única pessoa que subestimaram, da presença que não conseguem substituir. E a parte mais cruel é que, quando a espiral chega ao fim, geralmente já é tarde demais. Você já se ergueu. Você já se transformou. Você já construiu uma vida sem eles. Enquanto eles descem,
você subiu. E esse desequilíbrio, essa percepção de que você está prosperando enquanto eles se afogam, é o que torna o arrependimento insuportável. Então, meus amigos, nunca duvide do poder do seu silêncio. Ele não é vazio. Ele é o lento tambor das consequências. É a lição que eles nunca quiseram, mas da qual nunca vão escapar. O riso deles foi o primeiro passo. O pânico será o último. Diga consigo mesmo agora: o meu silêncio cria arrependimento. Deixe isso se gravar fundo, porque o seu silêncio não é derrota. É o arquiteto do arrependimento deles. Número 8. Depois do silêncio, faça apenas isso e observe eles voltarem. Meus amigos, é aqui que tudo se fecha em círculo. Caminhamos pelo silêncio, pela sombra, pelo contraste, pelo arrependimento, e agora chegamos à verdade final. Depois do silêncio, faça apenas isto. Permaneça em silêncio. Permaneça estoico. Permaneça prosperando. Não quebre a sua quietude com explicações. Não desperdice energia com saudades ditas em voz alta. Não entregue a eles o fechamento que desejam em uma bandeja de prata. Em vez disso, deixe o silêncio criar raízes na sua vida. Deixe que ele te molde, te transforme e te conduza a se tornar alguém tão centrado que, voltem eles ou não, você já está vitorioso. O silêncio não é uma tática, é um modo de viver. Não é um truque para atraí-los de volta. É a disciplina de escolher a si mesmo acima do caos deles. Os estoicos nos lembram disso repetidamente. Marco Aurélio escreveu que você tem poder sobre a sua mente, não sobre os eventos externos, e que ao compreender isso, você encontra força. Esse é o coração de toda essa jornada. Quando você para de perseguir o que está fora do seu controle e começa a dominar o que vive dentro de você, o mundo se reorganiza ao seu favor. E o que acontece quando você faz isso? Quando se recusa a quebrar o silêncio com fraqueza. Quando vive tão bem que a sua vida brilha ainda mais sem eles. O universo se move, a mente deles fica inquieta. O peito deles pesa. Eles lembram. Eles se arrependem. Eles retornam. E quando retornam, não é porque você implorou. É porque finalmente enxergaram o que perderam. Pense nisso como uma chama. No começo, eles acharam que tinham apagado você. Mas o seu silêncio, meus amigos, não era fumaça. Eram brasas. E brasas, quando alimentadas com autorrespeito, crescimento e prosperidade, se transformam em um fogo que não pode ser ignorado. Eles sentem o calor, mesmo à distância. Eles veem o brilho que você se tornou. E nesse brilho, lembram do calor que você ofereceu livremente um dia. A ironia é que eles voltam não porque você perseguiu, mas porque o seu silêncio os obrigou a perseguir os próprios arrependimentos, até que isso os levasse de volta a você. Mas é aqui que o poder muda para sempre, porque nesse ponto você já não é a mesma pessoa que eles deixaram. Você é mais forte, mais sábio, intocável. Você não precisa deles. Nunca precisou. E essa é a parte que os abala até o núcleo. Eles percebem tarde demais que o seu silêncio não foi fraqueza. Foi força. Não foi vazio. Foi transformação. Não foi o fim. Foi a faísca que te tornou inesquecível. Carl Jung disse que não é o que aconteceu com você que te define, mas o que você escolhe se tornar. E o que você escolheu, meus amigos, foi se tornar inabalável. Transformar o silêncio em poder. Permitir que a ausência de palavras se tornasse a presença da grandeza. É por isso que eles retornam. Não porque você implorou, mas porque o próprio universo ecoou o seu valor até que eles não tivessem escolha a não ser lembrar. Então, permaneça firme. Permaneça em silêncio. Permaneça estoico. Permaneça prosperando. Deixe que a sua vida seja a prova, não as suas palavras. Porque quando você faz isso, percebe algo ainda maior.
O retorno deles já não é a sua vitória. A sua vitória é não ter precisado disso. Você venceu no momento em que se tornou tudo aquilo que eles acharam que você não conseguiria ser.